Ontem, em entrevista concedida à Rádio Itatiaia, eu preferia ter ido ver o filme do Pelé. O presidente Lula Lelé afirmou que mostrará ao ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026 que só se perde uma eleição enquanto se está no poder por incompetência. O petista disse ainda que não se importa se Bolsonaro será candidato nas próximas eleições presidenciais. Vamos ouvir Lula Lelé chamando Bolsonaro para a briga. Fala pessoal, voltamos aí com notícias agora do Barbudinho, pessoal. Como se não bastasse, Barbudinho desesperado, chamando aí jornalistas de cretinos e o dólar disparando mais uma vez, pessoal. Eu já falei e volto a falar, o dólar vai chegar a R$6. Até o final do ano o dólar vai bater R$6. Coloque aqui nos comentários qual a cidade que você está falando, que eu quero saber onde você está. E outra coisa também, eu quero pedir você aí que está do outro lado para deixar o like aqui no vídeo. Já vai deixando o seu like no vídeo e compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Pessoal, muita informação nesse vídeo, bomba atrás de bomba, a cobra fumou, pessoal, a cobra fumou. Mais uma vez, é só o Barbudinho abrir a boca que a economia vai ladeira abaixo. E quem tá ganhando com dólar, os investidores, rezam para que o Barbudinho fala alguma coisa na imprensa. Pessoal, vídeo muito bom, fiquem até o final. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Rada quinta série. O eleitoral. Não me preocupo se ele vai ser candidato ou não. Eu não veto candidato. O senhor vai ser, né? Eu não veto candidato adversário. Eu não veto. Se ele conquistar o direito de ser candidato, que seja candidato. Olha, se eu derrotei ele quando eu era oposição em situação, imagina agora com essa situação na oposição. Eu vou mostrar para ele que quem está na presidência só perde uma eleição se for incompetente. Então significa que o senhor vai com tudo 2026, é isso? Hein? O senhor vai... Não. Também é cedo, Edilene. Veja, eu sou um jovem de 78 anos de idade. Eu me considero em pleno estado de saúde. Eu tenho muita força física, eu tenho muita capacidade de trabalho. Mas eu não vou levar o povo brasileiro a cometer um erro. Eu vou chegar no momento certo. Primeiro, nós temos muita gente para ser candidata, não precisa ser eu. A única hipótese que eu disse que eu posso ser candidato é o seguinte, é que se todos os indicadores mostrarem que eu sou a única pessoa para derrotar o fascismo e a extrema-direita, eu não terei problema de ser candidato. Mas eu espero que a gente até lá arrume outra pessoa mais competente, mais jovem, com mais disposição, sabe? Trabalhar mais do que eu duvido que aconteça. Trabalhar mais do que eu duvido que aconteça. Eu me sinto em plena saúde, vigor físico. O problema é o mental, né, meu chapa? O mental é que pesa. Agora, o legal, quando ele falou, eu não veto ninguém de ser candidato. Alguém sussurrou, né? Dá pra ouvir. Alguém sussurrou. Alguma coisa ali. Não tem veto. Por quê? Porque ele está sonhando em vetar? Por quê? Porque ele sabe que Bolsonaro foi vetado. Porque uma coisa é você ser julgado inelegível pelas razões legais. E pelas razões legais o Lula também é inelegível. Se a gente olhar esta condenação, não precisamos ir longe a condenação, porque o Lula é condenado. Você sabia, né? O Lula é condenado. Condenado pela Justiça Eleitoral, por causa lá do Boulos. Então o Lula, que é um condenado, o condenado Lula... Eu já falei que ele é condenado? Não. Então, o Lula foi condenado. Né? E ele tendo sido condenado na Justiça Eleitoral, ele também se torna inelegível. É claro, se essa condenação se mantiver, né? Porque no Brasil também a gente não sabe se alguém vai vetar essa condenação ou não. Porque você veja o ato falho dele. O ato falho dele. Eu não veto ninguém. Aí é que nem chamar pra briga. Chamar pra briga com o outro segurando. Tem o Alexandre de Moraes segurando o Bolsonaro, aí o Lula fica assim, vai, vamos brigar, vamos brigar. E o Alexandre segurando o Bolsonaro. Não só o Alexandre, o TSE inteiro, lá, tem um grupo inteiro. É que nem grupo, é gangue
para bater em um. É essa briga que eu vi ele chamar aí, doutora. Não à toa, ele reconheceu. A coisa está tão escancarada, tão esculachada nesse país, que um titular, um reassentado no Planalto, é assim que eu costumo me referir. Você sabia que ele foi condenado semana passada? Ele foi condenado semana passada, ele foi condenado há alguns anos até. Ele é um condenado, digamos que ele é um reincidente, né, em penas diversas. Antes eu não sei, doutora. Antes eu não sei. Antes, para mim, olha o verbo ele que foi inocentado, mas veto, ele é condenado. Hoje ele é condenado. Eu não veto o candidato adversário, ele assume para si, ele avoca para si o poder de ditar, inclusive, quem vão ser os próprios adversários, como já estamos observando na Venezuela. Exatamente. Que, aliás, é o nosso padrão, grande padrão, referência de democracia relativa, dito por ele mesmo. A propósito de vetar, e se vocês me permitirem fazer um pequeno à parte, nós estamos em ano eleitoral, sabemos que as eleições presidenciais virão apenas em 26, mas não sejamos ingênuos. 26 vai deitar raízes, sim, nas eleições municipais agora, nas pessoas que estarão à frente dos municípios, das câmaras de vereadores, tudo isso. E por que será que Lula disse, eu não veto o candidato adversário? Talvez ele tenha plena ciência de um fato muito grave, mas sobre o qual o parlamento, por exemplo, não parece tomar conhecimento algum, que é a vigência de uma resolução deste ano do TSE de 2024, que é uma resolução verdadeiramente censora, que usurpou atribuições legislativas para ordenar plataformas de mídias sociais a realizarem buscas ativas. Vocês fazem ideia do que é isso? Ordenar que as plataformas procurem, bem entre aspas, por frases antidemocráticas, por frases de cunho nazista, extremista, fascista. Isso consta da resolução e, reitero eu, usurpando atribuições legislativas. O parlamento tinha não apenas o poder, mas, sobretudo, o dever de emitir um decreto legislativo para suspender essa resolução. Essa resolução, observe, nós estamos no final de junho. Espero que eu esteja sendo pessimista demais, mas eu estudei essa resolução a fundo, eu tenho criticado, tenho escrito muito a respeito, e essa resolução tem um potencial extremamente danoso de levar a eleição apenas, ou da maior parte, apenas dos favorecidos pelo establishment, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que também avocou para si a decisão, a centralização de todas as decisões sobre litígios envolvendo falas acerca de urnas eletrônicas. Isso tirou a autonomia da magistratura eleitoral de baixo, avocou para si, ou seja, é tudo jogo jogado. Resoluções não são resoluções, né? São atos institucionais ilegítimos. Exatamente. Em primeiro lugar, é um ato institucional. A resolução do TSE para a eleição municipal é um ato institucional. Por quê? Porque como resolução é ilegal. Ilegal por quê? Porque a lei eleitoral proíbe que a resolução do TSE crie direitos que não estejam previstos em lei, suprima direitos que estão previstos em lei e crie obrigações e condenações que não estão previstas na lei. Essas resoluções do TSE para as eleições municipais fizeram isso. Criaram direito onde não tem, tiraram o direito que tem, criou obrigação e condenação onde não tem. Então é ilegal. Se a gente vai ter uma eleição municipal pautada nessas eleições, essas eleições municipais vão ser fraudes eleitorais. Fraude porque contra a legislação. Então, enquanto não mudar a legislação, é fraude. Que foi 20 de outubro, quando a lei manda que seja até 7 de março, ilegal porque criou obrigações que não podia, criou condenações que não podia e suprimiu direitos que ela não podia. Então foi uma eleição fraudada. Então é fácil, professor Suano, o Lula vir e falar que só se perde uma eleição estando no cargo por incompetência quando a eleição foi fraudada.
fraudada, foi fraudada, foi fraudada, foi fraudada. Foi fraudada por quê? Você acha? Não, eu tenho certeza, porque está na lei. E o calendário joga a meu favor para afirmar isso, com todas as letras. Se a resolução só pode ser até 7 de março, uma de 20 de outubro é fraude. Fraude eleitoral. Então é fácil para o Lula vir chamar os outros de fascista, que aí ele vem chamar. Fascista não é doce, fascista não é elogio. Ele vem, ofende todo mundo. Quem não está comigo é fascista. Quem não está comigo é extrema-direita. Aí vem esse senhor extremamente estúpido falar essas coisas de novo. Ah, eu não me aguento. Bagnato. Ah, bando de corrupto. Corrupto sim. E a imprensa passa a mão porque está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro? Está. De uma forma correta? Duvido. Porque a área técnica do Tribunal de Contas da União, TCU, apontou graves irregularidades e possível fraude na licitação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM, do Montanha, do Paulo Pimenta, para contratação de empresas de assessoria em comunicação e gestão de redes sociais do governo Lula. O edital da licitação estima o custo de 197 milhões de reais para a contratação de só 4 agências. O TCU identificou indícios de que o sigilo da autoria das propostas das empresas foi violado, evidenciando alguma falha ou fraude no processo. Pimenta dos outros é refresco. É porque são os mesmos nomes de sempre, né? São os velhos marqueteiros de sempre, são pessoas já conhecidas, não há nomes novos, né? Todo mundo que havia sido excluído de alguma forma da política brasileira acabou retornando e a agência de publicidade é muito importante. Entendamos um dos motivos, inclusive, do presidente Bolsonaro apoiar Ricardo Nunes aqui, a Prefeitura de São Paulo, porque existe um risco muito grande. Se a esquerda ganha em São Paulo, ela tem um canhão nas mãos. A Secretaria de Comunicação aqui do município de São Paulo é o 2º maior orçamento de comunicação do Brasil. Se tiver na mão do Boulos, a gente vai ver uma artilharia contra a direita, né? Nessa flagrante caçada que a extrema-direita no Brasil está vivendo hoje. Tudo vai ser classificado como fascismo, como fake news, como discurso de ódio. E é isso que acontece, gente. A comunicação é que domina. É por isso que eles põem tanto dinheiro e os amigos estão sempre ali. E aí, será que o Montanha vai responder alguma coisa desta vez? Você viu que ele é da SECOM, agora ele é o governador... É o governador inteiro, é o governador biônico. É o governador biônico. Que não sabe o que vai fazer. Que não sabe o que vai fazer. Ele saiu da SECOM, voltou lá, Mas está preocupado em censurar as pessoas que se manifestam sobre a iniciativa privada como... É fascismo. E sempre sobre essas falsas premissas, né? Extrema-direita, o fascismo, o populismo digital, são sempre... Essas expressões são demônios, são o demônio do século XXI. Porque enfrentam... Não, e o Milei, essa turma toda é produto das redes sociais. Sem o próprio Bolsonaro, o Trump, eles jamais chegariam ao conhecimento público. A mídia ia ficar batendo como sempre bateu, só que as redes sociais trouxeram a segunda versão, que é a mais próxima da verdade, por isso que os eleitores foram com eles, né? Agora, isso aí de acontecer no governo Lula é o natural do governo Lula, isso é o natural. O que espanta é quem achou que abraçar o Lula para salvar a democracia, que já é uma mentira também, seria diferente. Né? Não existe isso. Olha, esse é o dia a dia do Lula. Veja a notícia. É assessoria para gestão das redes sociais, tá? Redes sociais. Indício de fraude de 197 milhões. Meu Deus do céu. Quanto é que foi o prejuízo do 8 de janeiro? Não chegou não passou de 30. Para você fazer as obras e reconstruir, etc. Entre 19 e 40 milhões. Entre 19 e 40 milhões. Nós estamos falando aqui de 197 milhões de reais de dinheiro público, e é a mesma coisa que prédio público, porque é dinheiro público, não é dinheiro privado. Então, 197 milhões para gestão de redes sociais, identificada como fraudulenta. Não era para estar em milícia digital isso? Aqui, ó, milícia digital. Nós vamos ter vários núcleos de essas pessoas que hipocritamente falavam de operações contra a inteligência paralela. Nós vamos ter vários núcleos de inteligência paralela. A primeirinha dela já está lá instaurada no
TSE foi inaugurado esse ano sob o nome de CIED, que é algum conselho eufemístico para dizer que é um grande irmão, um olho vigiando você o tempo todo. Pimenta dos outros, ele já foi apontado lá pelos influencers, né, das fake news de campanha, das fake news, como um generalzão. Sim. Como um generalzão. Você acha, professor, que ele vai entrar para o inquérito da milícia digital? Ou Alexandre de Moraes não seria homem, mas o cão? Não precisa responder essa, que todo mundo já sabe a resposta. Não, de forma... Aconteceu mais uma reunião do conselhão do governo Lula Lelé. É aquele conselhão que tem personalidades, mestres, autoridades, cientistas do naipe da envergadura de Felipe Neto, com a presença também de ministros e integrantes da sociedade civil, como empresários, Maria Luísa Trajano, pesquisadores e influenciadores digitais, como o mencionado anteriormente. No seu discurso, o presidente Lula Lelé afirmou que quer que o Brasil seja um país como o padrão de vida da Suécia ou da Dinamarca, e que não seja parecido com Rússia ou Cuba. Ele falou, vamos ouvir. Esse país pode se transformar num país de classe média. Vocês acham que eu quero um país igual à Rússia? Você acha que eu quero um país igual a Cuba? Não. Eu quero um país com padrão de vida igual à Suécia, a Dinamarca, a Alemanha. É esse país que eu sonho para a classe trabalhadora brasileira, Moisés. Essa qualidade de trabalho que eu sonho para vocês. É a gente melhorar as condições das pessoas. É garantir que eles tenham um mínimo. Então, quando alguém fala assim para mim, o mínimo está muito alto, pelo amor de Deus, o mínimo é o mínimo. Não tem como o mínimo ser muito alto, ele é o mínimo. Como é que ele pode ser muito alto? Meu Deus. Sonhar não custa nada. Meu Deus. Doutora Kátia, ele pode sonhar, né, com um padrão desse, mas ele tem feito alguma coisa porque a gente chegue perto da sombra do pé de um padrão desse? Alguém ainda aplaude as tautologias de Lula e suas mentiras em série. Tautologias ou tontologias? Os dois, né? Os dois, Pavinato e Lula. Os EUA vão soltar foguete, Cuba também vai lançar. Cuba lança, quero ver Cuba lança. Grande música, né? Cuba era uma potência. Mas ainda nessa reunião do Conselhão, vocês acham que essa reunião foi só isso? Não. Essa reunião teve muito mais. Lula, que é o homem do amor, né? É o homem da pacificação, da união, da reconstrução. Esse estadista respeitado no mundo chamou de cretinos os jornalistas que o associaram à alta do dólar registrada depois de ele ter questionado a necessidade de corte de gastos durante a entrevista ao portal UOL. Vamos ver esta fala amorosa do nosso ursinho carinhoso. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Bom, diferente do que disse Lula Lelé, e não sei porque que ele não está no inquérito de fake news. Por que não está? Fala aí, Alexandre. Não é homem, não? É homem pela metade? Se é para combater fake news, tem que combater isso aí. Seja homem, rapaz. Diferente do que o Lula disse, a cotação da moeda americana começou a subir ao longo da entrevista. E não 15 minutos antes da transmissão. Ontem, às 10h30 da manhã, enquanto acontecia esta live do inferno, o dólar atingiu R$ 5,52. E hoje já atingiu 5,57. Olha que maravilha.
Quem é que vai pôr ele no inquérito das fake news agora, João? Mas você sabe que o Lula, ele não é que ele mente, ele escorrega na casca de banana, ele tropeça, né? A própria mídia suaviza quando ele comete essas mentiras, né? E ele tem uma espécie de passe livre na grande mídia para mentir. Você vê até essas agências, que são as agências da verdade, lá de Orwell, hoje em dia, elas não corrigem o Lula. Dificilmente falam, o Lula cometeu imprecisões, né? Cadê o Estadão Verifica? Cadê? Vai falar que cometeu imprecisão. E não só subiu o dólar, como depois teve uma segunda pernada de alta, porque quem conduz o movimento na Bolsa são os grandes players, né? No Brasil, você não tem tantos pequenos operadores, as sardinhas, né, como se chama agora nos Estados Unidos, que conseguem levar o preço. Aqui são os grandes players. Então foram eles que não gostaram da fala do Lula. Agora, o que se especula também, Pavinato, é que no meio político ali, eles sabem que eles têm o poder de mexer com o valor das ações, do dólar, dos contratos. E muita gente tem informação ali perto. Então, muita gente também ganhou nessa alta. Falou, o Lula vai dar entrevista. Fica posicionado que você vai ganhar dinheiro no dólar. Porque, assim, uma coisa que é um fato no mercado financeiro. Se o Lula vai falar, isso vai subir o dólar e a bolsa vai cair. Quem fazia muito isso era o Trump também. Quando ele foi presidente, ele tuitava algo, aí a bolsa começava. E depois via no final do dia e apaziguava. Então, acho que muita gente ganhou dinheiro com essa conversa do Lula. Será? O Lula não é disso. Não estou dizendo ele, nem ninguém assim, mas disso. Quem preveu que o Lula falou, o dólar vai disparar. Ele é a viva alma mais honesta que existe. Vocês não aprenderam? Caso contrário, ele iria de joelhos a Curitiba se entregar, pedir para ser preso. Nessa idade ele não aguenta. Ele fez promessa que não dá para cumprir. Que aí vai vir o Ministério Público do Idoso, não vai impedir. Então ele fala, essas promessas são fáceis. Quero ver é parar de gastar. Ele não podia ter feito, doutora Kátia, como fazia Fidel Castro, que Fidel tinha umas respostas ótimas, né? Dizem que em Cuba Fidel dizia o seguinte, né? Ele usava 3 Rolex, né? Um num braço, 2 no outro, às vezes só um em cada braço. Foi garoto propaganda da Rolex, não sei se vocês sabiam. Não. Mas é verdade. O Fidel Castro ele dizia o seguinte: dizem que em Cuba as estudantes de medicina se prostituem. Não. Em Cuba, as prostitutas é que cursam medicina. Então o Lula ele poderia ter dito, se inteligente fosse. Ele falou isso. Não é, a minha fala não fez o dólar subir, fez o real despencar. Fala pessoal, que piada pronta, hein? Para uma sexta-feira a gente ouvir isso, de que o presidente Lula ganharia do Bolsonaro em 2026. É uma piada, né? Como se não bastasse nessa sexta-feira, a chacota do Barbudinho agora é internacional. Olha o que o presidente da Argentina, Milei, disse. Milei detona Lula e questiona qual o problema em chamá-lo de corrupto. Ele não foi preso? Olha isso. O presidente da Argentina, Javier Milei, questionou nessa sexta-feira a necessidade de pedir desculpas ao presidente Lula por ter chamado de corrupto e comunista durante a campanha eleitoral. Ele disse: qual é o problema de chamá-lo de corrupto? Ele não foi preso por isso? E chamá-lo de comunista? Ele não é comunista? Desde quando é necessário pedir desculpas por dizer a verdade? Ou estamos tão doentes de correção política que se não pode dizer nada contra a esquerda, mesmo quando é verdade, indagou Milei em entrevista ao canal La Nación. Milei descreveu a exigência de desculpas como uma discussão tão pequena, parece discussão de pré-adolescentes, e afirmou que suas declarações são verdadeiras. Ele disse: é preciso se colocar acima dessas insignificâncias, porque são mais importantes os interesses dos argentinos e dos brasileiros do que o ego inflado de algum esquerdinha. Nessa semana, em entrevista ao UOL, Lula afirmou que não conversou com o presidente argentino, porque ele falou muita bobagem e que esperava desculpas de Milei para ele e para o Brasil. Milei comparou suas críticas a Lula com as trocadas com o presidente colombiano Gustavo Petro e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que retirou definitivamente sua embaixadora de Buenos Aires.
E aí, pessoal, o que vocês acham aí desta informação? Acha mesmo que o Milei falou a verdade? Coloque aqui nos comentários. Eu ainda acho que ele falou ainda pouco, né? Mas coloque aqui nos comentários a sua opinião. E coloque também a cidade que você está falando. Vamos para outra informação. E agora é uma pesquisa da Quest revelando dado que anima Ricardo Nunes, pessoal. Ricardo Nunes aí, né, que o Bolsonaro está apoiando. O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição, minimizou o desempenho do apresentador José Luiz da Atena na pesquisa eleitoral Genial Quest. No cenário principal, o levantamento mostrou que Nunes, com 22%, Guilherme Boulos, com 21%, e da Atena, com 17%, estão tecnicamente empatados na margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo informações da coluna de Igor Gadelha, da Metrópolis, Nunes avaliou animado que da Atena dificilmente terá crescimento eleitoral devido à alta rejeição do apresentador. Com 51% de rejeição, é muito difícil crescer, afirmou o prefeito. Na revista Quest, da Atena apareceu como pré-candidato mais rejeitado, com 51%. Em seguida estão Boulos com 41%, Nunes com 38%, Pablo Marçal com 31% e Tabata Amaral com 28%. Pessoal, tá aí todas as informações. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Já desejo a você um excelente final de semana, que o seu final de semana seja abençoado com as graças de Deus. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.